começar. Gente, muito obrigada. Deixa eu aqui abrir meu áudio. Eu tô um pouco descabelada que eu tava treinando, então vamos lá. Boa noite, obrigada de verdade por vocês participarem, né? Eu acho que a Carol veio somar aí com a nossa equipe, junto com a nossa parceria da Royal Canin. E ela veio trazer também, junto com o César, né, 3 tópicos aí para que a gente consiga entender melhor o paciente da nossa internação, né, como tratar eles melhor, principalmente, né, de um segmento que às vezes a gente não dá tanta importância, né, então eu não vou estender tanto, porque a Carol, ela fala bastante quando ela se empolga, né, cara? Mas de Tô qualquer com o maneira. cronômetro aqui, gente. E assim, gente, eu acho que toda palestra, né, toda conversa é legal a interação, né? Então, assim, gente, perguntem, tira dúvidas. Eu acho que é um momento muito legal que a gente está tendo, né, dessa conexão, né, da direção, trazendo coisas novas para vocês. Então, assim, qualquer dúvida, pergunta no chat, ou então pode abrir à vontade o microfone. A Carol é super aberta a isso, né? Ela até prefere que fique perguntando, porque senão fica uma palestra muito chata, né? Só a Carol fala. Então, assim, participem, tá bom? É o que a gente quer, é o melhor para o bicho. Eu acho que o intuito disso é o melhor para eles, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. E boa sorte, cara. Qualquer coisa, eu tô aqui. Obrigada. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos vocês comigo nessa quarta noite. Como a Pamela falou, né, é muito legal ter essa interação, ainda mais porque serão 3 semanas seguidas, então vocês vão ter uma overdose de mim. Então, quanto mais dinâmico a gente fizer ser isso, melhor vai ser. Eu realmente empolgo, mas estou aqui com o cronômetro, então vou liberar meu cronômetro agora, não vou passar de 1 hora, prometo para vocês. Bom, antes de entrar na palestra propriamente dita, eu queria contar para vocês um pouquinho do porquê que nós vamos fazer essa palestra, por que o Cães e Gatos vai receber esses 3 treinamentos. Esse é um treinamento de um projeto que se chama Projeto Hospitais Internação, onde nós iremos, né, fazer todo um trabalho para a equipe, né, voltado para a equipe da internação, para os cuidados daqueles pacientes. Além desses 3 treinamentos, terão vai ter um material de apoio, vai ter também um livro, né, um material que vai ficar lá na internação. Terão algumas coisas bem fofinhas, igual comedouros, cobertinhas, tudo para deixar, né, esses pacientes mais confortáveis. E, para vocês saberem, apenas 60 hospitais em todo o Brasil receberão esse material e esses treinamentos. Então, é com muito orgulho que eu posso trazer isso para toda a equipe do Cães e Gatos. Como a falou, fiquem à vontade, para chamar no chat, para perguntar, para abrir o microfone, né? Acho que quanto mais dinâmico for, melhor. A primeira apresentação é a Internou e Agora, o passo a passo das orientações nutricionais do paciente hospitalizado. Eu queria comentar com vocês assim que a gente vai trazer a importância da nutrição, um olhar diferente para esse paciente, tá? Então, para começar, toda vez que eu penso no paciente internado, é importante eu levar em consideração que todo paciente hospitalizado, ele precisa ser corretamente alimentado. Porque existem trabalhos que mostram que 73% dos gatos e cães hospitalizados sofrem déficit de energia, ou seja, eles não comem a quantidade que eles precisam. E eu vou mostrar para vocês nessas 3 palestras um pouquinho das consequências disso, né? O porquê que eu preciso alimentar, como eu vou alimentar e a importância dessa alimentação. Aqui é um outro trabalho que mostra do efeito do suporte nutricional na alta desses pacientes. É um trabalho um pouquinho antigo, eu sei de 2010, mas eu gosto bastante dele porque ele tem um N, né, uma casuística muito grande, 467 cães e 55 gatos. E quais são as taxas que eles nos mostram? Que 93% dos animais que recebem uma alimentação oral e voluntária apresentam alta. Isso cai para 72% quando eu preciso fazer uma alimentação integral nesse paciente.
e apenas 38% dos pacientes que não recebem alimentação adequada recebem alta. Então, isso, o que é muito importante a gente lembrar, quanto melhor a alimentação, maior a taxa de alta dos meus pacientes. E eu falo para vocês, hoje o tutor ele tem o pet como um filho. E tudo bem se ele entende que esse animal precisa ser internado, mas a expectativa é que ele saia muito melhor do que ele entrou. Então, e isso está muito na nossa responsabilidade. E a alimentação, infelizmente, é uma coisa que é muito negligenciada. Agora nós vamos começar do começo. Qual que é o motivo dessa internação? Por que o meu pet, por que esse paciente foi internado? Nós vamos dividir em duas áreas. Primeiro, quando esse motivo ele é pré ou pós-cirúrgico, se essa cirurgia for eletiva ou não, o tempo de alta pós-cirurgia, ou se o motivo da internação for o estado de saúde desse paciente, a gravidade da patologia ou o tempo de internação. Então, nós vamos começar realmente entendendo o porquê que ele foi parar na minha internação. Quando eu levo em consideração o motivo que é uma cirurgia, né, o pré e pós-cirúrgico, primeiro, eu vou levar em consideração, essa cirurgia é eletiva, sim ou não? Quando eu tenho uma cirurgia eletiva, normalmente eu tenho um paciente que passou por um manejo nutricional cirúrgico, né? Ele teve ali um jejum hídrico de 8 horas, alimentar de 12, ele foi preparado para estar ali. Quando eu tenho uma cirurgia que não foi eletiva, aconteceu um acidente, qualquer coisa assim, nem sempre eu tenho tempo de ter um manejo nutricional pré-cirúrgico, mas algumas vezes eu vou precisar de um manejo pós-cirúrgico diferente, como por exemplo, se eu tiver uma cirurgia gástrica, né, ou alguma outra cirurgia que seja necessária uma alimentação específica, tanto no pós quanto no pré-operatório. Ainda falando de motivo da internação ser uma cirurgia, qual que é o tempo previsto dessa internação? Levando em consideração que o meu paciente foi lá para uma cirurgia eletiva, uma castração, ele vai ter alta em até 24 horas, esse é o esperado. Ele está ali para passar por uma recuperação da anestesia com acompanhamento. E aí, o que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, se esse paciente passou por uma cirurgia eletiva, ele é um paciente saudável e em bom estado de saúde. Esse paciente, ele é alimentado com alimento balanceado e de boa qualidade? Se for isso, eu não tenho uma necessidade de alteração no manejo alimentar do meu paciente. Ou seja, o recomendado é eu pedir para o tutor trazer o alimento desse paciente de casa, porque a troca sem necessidade e preparo prévio pode causar desordens gastrointestinais e acarretar na piora do quadro. Mas, Ana, como assim? Vou pedir para eles trazerem? Como eu vou fazer isso? O que eu gostaria que vocês entendessem nesse momento? Toda vez que eu faço uma troca de dieta abrupta num paciente, né, no meu paciente, seja ele um cão ou gato, eu muitas vezes eu causo uma desordem gastrointestinal séria. E eu tenho que levar em consideração que intestino e imunidade, eu falo que eles deram a mão e não soltaram nunca mais. Então, toda vez que eu tenho uma alteração gastrointestinal, eu tenho um prejudicial na imunidade do meu paciente. E agora, onde eu preciso do sistema imune dele? Onde que eu preciso que ele tenha energia? Recuperando da cirurgia que ele passou. Não correndo atrás de um prejuízo gastrointestinal que eu poderia ter evitado como médica veterinária. Então, é muito importante que quando o meu paciente ele não tem uma necessidade de uma alteração de manejo, ele vai ficar ali na minha internação por muito pouco tempo, é que ele coma o alimento que ele está acostumado. E quando o meu tempo previsto de internação for superior a 24 horas, ou eu tiver uma necessidade de manejo específico no pós-operatório, eu vou fazer a avaliação desse paciente, avaliação nutricional. Eu vou olhar o peso,
score de condição muscular, score de massa magra, a cavidade oral, e aí eu vou definir a estratégia nutricional adequada para o meu paciente. Não existe receita de bolo, eu vou sempre olhar o que esse paciente precisa. Poxa, ele teve uma complicação, deficiência de pontos, mas era uma cirurgia simples e ele está num bom estado de saúde. Eu preciso trocar a dieta desse paciente? Não, não preciso, porque trocar a dieta não vai ajudar o meu paciente. Ah, eu estou com um paciente internado que está se recuperando de uma cirurgia gástrica, por exemplo, que precisa ficar numa dieta pastosa. Aí sim eu vou fazer a alteração dessa dieta. O outro motivo da internação, lembra que eu comentei que nós íamos separar em duas etapas, é quando eu falo de estado de saúde. Quando eu falo em estado de saúde, eu tenho que levar em consideração a gravidade da patologia. Eu vi que o chat piscou, já eu olho, tá bom? A gravidade da patologia. Quais são os sinais clínicos apresentados? Meu paciente tem sinal gastrointestinal, êmese, diarreia, falta de apetite, vômito. Ele está incapacitado de se alimentar? Ele é um paciente crítico? Se for isso, eu tenho que pensar que o meu paciente tem risco de desnutrição. E aí, doutores, eu trago um ponto muito importante para vocês. Não adianta só comer, ele precisa comer o suficiente para manter ou ganhar peso. O que é importante, o que eu vejo muito, e eu sei que vocês já viram em algum momento na vida de vocês dentro de uma internação, o paciente comeu, comeu. Comeu quanto? Ah, comeu tudo, coloquei um potinho, ele comeu tudo. Quanto que esse paciente tinha que comer? 100 gramas, 200 gramas? Esse tudo é muito, é pouco? Alguém pesou? Alguém sabe se esse tudo está ou não adequado? Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Se o meu paciente, principalmente, tiver com incapacidade de se alimentar ou for um paciente crítico, eu tenho um paciente em risco de desnutrição. Dependendo dos sintomas clínicos que ele está apresentando, ele não consegue comer, ou ele come e ele não tem absorção. Então, é muito importante eu levar essas coisas em consideração. Quando eu falo em estado de saúde, gente, é meu terceiro treinamento hoje, já estou um pouco sem voz, perdão. Mas eu vou bebendo água e nós vamos lá. Quando eu falo em estado de saúde, eu tenho que levar em consideração o tempo de internação. O meu paciente é um caso agudo ou é um caso crônico? Ou é a agudização de um caso crônico? E isso vai me levar a definir a estratégia nutricional que eu vou utilizar para esse paciente. E aí, falando em estado de saúde, tem um trabalho que eu trago aqui para vocês que é a relação entre a ingestão calórica e a alta desses pacientes. E aqui é assustadoramente uma diferença muito pequena. Então, cães consumindo acima de 95% da necessidade energética em repouso, 97% tiveram alta. Quando esses cães consomem menos de 95%, de 97% eu caio para 85% tiveram alta. Eu diminuo quase, aqui 97,6%, eu diminuo quase 13% da minha taxa de alta por 5% da necessidade energética. E aí eu gostaria de trazer a reflexão para vocês. Quantas vezes ele deixou aquele pouquinho? Mas é aquele pouquinho, é aquele 5% que faz diferença no meu paciente quando ele está dentro de uma internação. Então, por isso, doutores, que a gente gostaria, né, que a gente montou esses treinamentos e gostaria de trazer essa reflexão para vocês sobre a importância de eu saber o quanto o meu paciente que está internado precisa comer. Quanto ele comeu. O que ele está comendo é ou não suficiente? E uma coisa que eu tenho que ter muito em consideração, como está o apetite do meu paciente? Né? O ofertado, o consumido, e eu tenho que levar em consideração que o ambiente da internação é um ambiente estressante. E tem alguns sinais clínicos que podem também interferir. Então, esse paciente está com dor, ele está estressado,
muitas vezes ele tá vomitando. Quem tem vontade de comer assim? Então, a gente levar em consideração essas coisinhas para pensar, porque às vezes esses 5% vão fazer muita diferença na alta do meu paciente. E aí eu trago para vocês, né, um grande aliado que a gente tem para ajudar, né, a reverter essa questão do apetite, ajudar nessa alimentação e muitas vezes fazer diferença nesses 5%, que é o alimento úmido. O que eu tenho que levar em consideração no ambiente de internação? Eu tenho um ambiente diferente, um paciente estressado, um paciente muitas vezes com dor. Sinais clínicos, por exemplo, ele pode estar com náuseas, uma crise renal, ele tem uma alteração de olfato, às vezes é um paciente idoso. E tudo isso causa alteração de apetite. E para ajudar nessa alteração do apetite, ajudar essa melhora pelo interesse do alimento, eu tenho o alimento úmido, onde eu consigo oferecer uma diversidade de texturas e aromas e, com isso, incentivar a alimentação. Então, não precisa ser, por exemplo, uma recovery, mas dependendo da situação, eu posso usar o alimento úmido como um grande aliado para reverter a falta de apetite desse meu paciente. E aí, vocês devem estar se perguntando, eu vou até aproveitar para olhar a pergunta aqui. Ah, não. Ah, que legal, o pessoal que está trabalhando na internação está assistindo. Muito obrigada, pessoal. O que a gente deve, né, tá se perguntando, tá, então você falou de várias questões, quando então eu troco a dieta? Vamos lá. Quando eu vou trocar dieta? Quando eu tenho presença de sinais clínicos que incapacitam a alimentação anterior. Por exemplo, eu tenho um paciente com diarreia, meu paciente tá com náuseas, ele está com EMES, eu não vou conseguir manter a alimentação que ele comia. Quando eu tiver uma patologia que requer uma dieta específica, por exemplo, eu preciso entrar com uma gastrointestinal low fat para esse paciente. Ele tem alergia alimentar. Eu preciso entrar com uma hipoalergênica, então eu preciso de uma dieta específica. Quando eu tenho um paciente em estado crítico e quando eu tenho um paciente em anorexia superior a 24 horas. Nesses casos, eu vou alterar a dieta. E eu gostaria de ressaltar aqui que quando eu tenho um paciente que não está comendo, né, que come abaixo de 80% da sua necessidade energética de manutenção, então, abaixo de 80 por mais de 24 horas, eu já tenho um paciente começando com um catabolismo proteico. Então, eu já tenho alteração física nesse meu paciente. E aí, o que eu gostaria o que a gente precisa analisar? Primeiro, pacientes em dietas específicas. Então, uma dieta que requer um maior tempo de consumo. Por exemplo, eu tenho um paciente renal crônico até explico aqui, né? Ele tem EMS, ele está internado, então tem todo o estresse da internação. Eu entro com o alimento, então eu dou o alimento renal, ele faz associação desse alimento com os sinais anteriores e ele vai recusar comer esse alimento em casa. Mas um paciente renal é um paciente crônico que vai precisar comer esse alimento pelo resto da vida dele. Então, nesses casos, eu tenho que pensar muitas vezes, né? Aí fica a minha recomendação. Doente renal não tem que comer alimento renal dentro da internação. Ele vai comer outro tipo de alimento. Eu tenho que levar em consideração as preferências individuais. Cada paciente é único, principalmente quando eu falo de gatos. Aqui está o maior ponto de atenção. Gatos, eu tenho que ter um extremo cuidado com associações, porque ele não vai comer aquele alimento em casa depois que ele tiver alta. Eu tenho que tomar muito cuidado com as associações negativas que esse animal faz e também com as experiências. Por exemplo,
esse paciente tem ou não hábito de consumir alimento úmido. Se ele nunca consumiu alimento úmido, não vai ser na internação que ele vai consumir. É um paciente que eu vou ter que sondar, mas ele não vai comer recovery, por exemplo, por alimentação voluntária. E aí, quando eu falo de preferência individual, o que eu tenho que levar em consideração? O status de saúde desse indivíduo interfere, as experiências alimentares, a educação, o ambiente. E aí, como que eu vou saber? O médico veterinário ele deve avaliar cada caso para decidir qual que é a conduta clínica. Então, isso aqui são orientações, mas a decisão cabe sempre ao médico veterinário. Então, a gente não tem aquele ditado de que a clínica é soberana. Então, a gente vai analisar esse paciente para entender qual é o manejo, qual alimento que eu vou dar para esse paciente. E aí, toda vez que eu falo de troca de alimento, né, eu vou trocar, não vou trocar, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em todos aqueles fatores que a gente comentou anteriormente, e eu também tenho que pensar que uma troca consciente, digamos assim, ela deveria ser feita dessa maneira. E lembra lá no começo que eu falei para vocês, né, quando eu troco o alimento desse paciente que está se recuperando de uma cirurgia eletiva, quais são as consequências? Quando eu vou fazer uma troca, eu tenho que levar esses 7 dias aqui em consideração para evitar que eu cause uma desordem gastrointestinal no meu paciente. Mas e na internação? A gente tem esse tempo? Não, eu não posso ficar com o paciente na internação por 7 dias para trocar o alimento dele. Então, tem uma receita de troca emergencial? Como que a gente faz? Quando a gente precisa, a gente troca de um dia para o outro, de uma refeição para outra. Mas aí que eu trago o ponto de atenção. Será que realmente todo paciente que entra dentro da minha internação precisa ter alimentação trocada? Será que é realmente ruim eu falar para o tutor, falar, olha, pensando no bem-estar dele, para não causar mais um incômodo para ele, eu gostaria que o senhor trouxesse o alimento que ele come em casa. E aí, como eu vou determinar o alimento? Então, primeiro, a escolha vai depender da necessidade ou patologia de cada indivíduo. Voltando lá no motivo da internação, se eu estiver falando de pré ou pós-operatório, eu vou manter o alimento em uso. Então, eu vou pedir para que ele traga o alimento de casa, a não ser se for uma condição que precise de um manejo diferente no pós-operatório. Então, cabe ao médico veterinário determinar a continuidade do alimento consumido ou indicar um alimento mais apropriado para o paciente. E aí, doutores, quando esse paciente vai fazer a troca na casa dele? Eu vou trazer o exemplo do castrado. Meu paciente veio castrar, eu vou pedir para o tutor trazer o alimento que ele consome, né? Ah, ele gosta do sachê da castrados. Não, ele gosta do sachê da instintivo. Peço para o tutor trazer um para a hora que ele acordar, que eu for incentivar ele a se alimentar, eu tenho o alimento que ele está habituado. Mas eu sei que gato, quando castra, eu preciso fazer a troca. É recomendado que eu faça a troca. Na alta, eu prescrevo a troca desse alimento. Outra coisa que é muito comum, por exemplo, eu fiz o diagnóstico de um paciente renal. A partir de agora, ele vai comer alimento renal para o resto da vida. Quando ele vai trocar esse alimento? Quando ele for para a casa dele. De maneira gradativa. Não vai ser dentro da minha internação. Ele vai fazer essa troca na casa dele. Tá? Porque, principalmente pensando que no momento da internação não é a hora de eu trocar sem necessidade. E se esse animal ele está passando pelo estresse da internação e não é uma urgência, o estresse da troca do alimento vai ocorrer na casa dele. Quando
eu troco, por exemplo, pensando em estado de saúde, né? A escolha do alimento vai depender da necessidade ou patologia de cada indivíduo. E aí a gente vê muito assim. Eu falo que cada internação tem a sua mandinga, né? Usa um pouco de produto de um com o outro, umedecido, faz um misturão, não, mas a hora que eu faço esse mix, ele come, ele ama, mas o que eu gostaria de falar para vocês é que nós temos produtos específicos para serem usados nesse caso. Quando eu falo de uma linha gastrointestinal, eu vou entrar um pouquinho mais nos produtos, mas este aqui, né, o que está na tela de vocês, são os produtos específicos que mais ajudam na recuperação de um paciente internado quando eu preciso mudar a alimentação dele. E eu vou explicar um pouco melhor. Aqui, quando eu olho na apresentação, eu tenho Gastro Feline seca e úmida, Canina seca e úmida, Júnior seca, porém ela tem um croquete reidratável. Então, o que quer dizer um croquete reidratável, né? Todo croquete reidrata, mas nesses eu tenho tecnologia de reidratação. Então, eu consigo reidratar esse croquete sem que ele perca nenhuma característica nutricional. E a recovery, que é um alimento úmido. Quais são as principais indicações? Então, recovery, animais em recuperação que possuem uma necessidade energética crescente. Quando eu falo de gastro, tanto cão quanto gato, eu estou falando, né, de uma diarreia aguda ou crônica, doença inflamatória intestinal, má absorção, má digestão, insuficiência pancreática, colite, gastrite, pensando principalmente, né, na gastro. E aí, falando um pouquinho dos benefícios de cada um. Quando eu falo de recovery, primeiro, é a administração via sonda. Ah, mas Ana, se for um gato muito pequeno, se for um chihuahua, entope a sonda. Infelizmente, a gente ainda não tem um alimento líquido aqui no Brasil. Já existe fora, mas quem sabe em breve. Quando eu tenho realmente sondas, né, muito pequenas, eu preciso diluir essa recovery em água para ajudar a passar mais fácil. Mas ela é um alimento de fácil administração via sonda. Também é um alimento que tem uma alta energia, ou seja, numa pequena quantidade, num pequeno volume, eu consigo ofertar o que o meu paciente precisa. Além disso, eu tenho um complexo de antioxidantes muito importante. E aí, qual que é a principal função do antioxidante? Toda célula doente em crescimento ou envelhecimento, ela produz muito radical livre. E o radical livre, ele causa estresse oxidativo. O que é isso? Ele não deixa a célula fazer a sua função normal. Ele atrapalha o funcionamento dessa célula. O complexo antioxidante é como se ele colocasse uma capa protetora em volta da célula. Então, ele deixa com que ela exerça a sua função normal, que ela trabalhe, né, em paz, sem sofrer o estresse oxidativo. Além disso, eu tenho EPA e DHA, que tem uma função anti-inflamatória. Então, eles são moduladores da inflamação. É tudo que o meu paciente crônico precisa, né? Pensando que esse paciente é um paciente inflamado, é um paciente com muito estresse oxidativo, é um paciente que não quer comer. Então, se eu consigo reduzir essa oferta, eu ajudo bastante o meu paciente. Ô, Carol. Eu vou falar das... Carol? Tá, a Gleice tem uma dúvida aqui, uma pergunta. Eu não sei se você já explicou ou não, mas eu vou ler, tá? Eu sempre explico que trocas de dietas bruscas podem causar distúrbios em trato gastrointestinal, mas qual o mecanismo que leva a esses distúrbios? Esses novos alimentos causam inflamação no trato gastrointestinal? Teoricamente, na natureza, eles também não são expostos a alimentos diferentes? Bom, Gleice, vamos lá. Obrigada, Pã, por me avisar. Eu não tinha visto que piscou. Imagina. Sim,
na natureza eles são, mas pensar que esse paciente que está chegando na sua internação, ele não vive na natureza. Ele vive, muito provavelmente, dentro de um apartamento, comendo o mesmo alimento todos os dias. Então, ele não tem um organismo, né? Ele não tem uma saúde gastrointestinal preparada para essa troca abrupta. Vou dar um exemplo pensando no agente humano, tá? Então, você tem uma dieta completa, balanceada, com bastante verdura, vegetal, e aí você come um alimento mais pesado, por exemplo, vai para outro país, ou vai, não sei, para o Nordeste, né? As coisas um pouco mais apimentadas, mais fortes de tempero. Você não tem desconforto gastrointestinal? Porque você não está, a sua microbiota não está preparada para fazer a digestão daquele alimento, ela não está habituada àquilo. A mesma coisa acontece com eles. A gente tem que pensar assim, na natureza eles comiam diferente, mas esse pet que está na nossa casa, ele já saiu da natureza há 10 milhões de anos. Então, é muita coisa, passou-se muita coisa, e a gente tem que pensar nesse indivíduo do hoje. Esse indivíduo do hoje, ele está acostumado com uma dieta regrada, né? Com uma dieta ali que ele come todos os dias a mesma coisa. Então, por isso que essa mudança abrupta causa desconforto gastrointestinal, porque, pensa bem, essa microbiota, ela não está preparada para digerir aquilo. E ela desanda, é normal. Sendo um paciente saudável, ai, Ana, esqueci de comprar o alimento, fui no mercado, não tem, aqui em São Paulo não, né? Mas no interior não tem uma loja 24 horas. Fui, sei lá, no mercado, eu peguei um pouco de ração da vizinha emprestada. Eu dou. Esse paciente tem ali, né, umas fezes amolecidas, mas depois ele volta. É a mesma coisa que acontece com a gente humano. Comi aquilo, não passei muito bem, me deu um piriri ali, mas depois o meu intestino volta. Só que se eu estou pensando num paciente que passou por uma intervenção cirúrgica ou está doente, eu não posso apostar nesse depois eu volto, tá? Isso tem consequências. Carol, ela explicou não, né? Respondeu. Amei muito a analogia para explicar para o tutor. Ótima explicação. Parabéns. Muito obrigada. Eu sempre gosto, gente, assim, de trazer essas explicações para a gente, porque quem na vida nunca comeu algo diferente não teve um piriri ali. Então, nessas horas, ele fala, nossa, é verdade, né? Por quê? Porque a gente não está acostumado com aquilo. Voltando a falar das gastrointestinais, eu vou fazer um resumo das duas, e o que eu gostaria que vocês entendessem, por que a gastrointestinal é o alimento para ser usado na internação. Eu tenho um paciente que ele não quer comer, né? Ele tá ali estressado, ele tá com dor, ele tá num ambiente diferente, ele não tem fome. E pela gastro, eu consigo ofertar uma quantidade menor de alimento com um alto, né? A gente chama isso de alta concentração energética, ou seja, num pequeno pedaço eu tenho muita energia. É tipo um brigadeiro, né? Então é pequenininho, mas tem bastante caloria. É isso que a gente tem que pensar. Então, né, numa pequena concentração, eu tenho uma alta quantidade de energia. Além disso, ele vai cuidar da saúde digestiva. Lembra que eu falei para vocês que intestino e imunidade fizeram assim e não soltaram nunca mais? Toda vez que eu tenho um paciente ali passando por um estresse, normalmente ele está recebendo medicação que já causa alteração natural da microbiota. Muitas vezes, o que acontece? Quando eu tenho essa alteração, eu tenho um intestino inflamado, né, irritado. Quando esse intestino está irritado, ele fica inchado e ele diminui as vilosidades, então ele perde capacidade de absorção. Na gastro, eu tenho, por exemplo, ômega 3, que ajuda como modulador da inflamação. Então, ele ajuda esse intestino
a desinchar e melhorar a sua capacidade de absorção. Eu tenho prebióticos que ajudam essa microbiota, lembrando que eu posso não ter trocado a dieta, mas ele está tomando medicação, e isso naturalmente altera a microbiota do meu paciente. Então, em um alimento, eu consigo tanto repor a parte nutricional e também cuidar para que o que eu estou dando na alimentação, em todo, né, de medicação, fluido, tudo, que seja bem absorvida, que eu tenha ali uma saúde intestinal para absorver o que eu estou fazendo com esse paciente. Então, tanto na gastro, cão, quanto gato, os benefícios são praticamente os mesmos. Por isso que toda vez que a gente pensa num paciente, né, eu escuto muito isso, eu falo que eu fico até triste quando eu escuto, não gosto de usar gastro na internação, não come. A gente não tem que pensar só, eu gosto, não gosto, eu prefiro alimento de filhote. Eu tenho que pensar qual que é o benefício que esse produto me ajuda, onde ele me ajuda. E é por isso que a gente está trazendo isso para vocês. Aqui tem um produto que vai, em uma pequena quantidade, fornecer o que a gente precisa de energia. Isso me ajuda no porcionamento desse paciente e também ajuda a dar suporte ao organismo dele de uma forma geral. E aí, falando agora de manejo nutricional, tô de olho no tempo, viu, gente? Toda vez que eu vou, né, eu já entendi que eu preciso trocar ou não o alimento, o que eu tenho que levar em consideração? Carol, decidi, vou trocar esse alimento, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que levar em consideração? Peso do meu paciente, score de condição corporal, score de massa magra, hidratação e cavidade bucal. Essas são importantes ferramentas para avaliar a evolução do meu paciente e evitar a perda de massa magra. É importante lembrar, aqui eu trago um dado que é até assustador, né? Que entre 15% e 40% do peso que um paciente perde durante a doença é massa magra. Quanto maior a perda de massa magra, maior a deteriorização orgânica do animal. Então, pensa até ou no paciente ou em alguém aí, por exemplo, a grande maioria das pessoas que tiveram Covid emagreceram. Isso é uma deteriorização orgânica. Ela está se autodestruindo, não porque ela quer, mas é porque é o mecanismo do nosso organismo de falar, opa, não está entrando nutriente, eu estou doente, eu preciso de energia, eu preciso pegar essa energia de algum lugar. E aí ela faz o organismo faz catabolismo proteico. Agora eu vi piscar aqui. Carol, isso que eu ia falar. Tem uma pergunta da Pietra. Se meu paciente estiver com alterações gastrointestinais, mas não vai ficar internado, é indicado prescrever a gastrointestinal durante o tratamento medicamentoso em casa para melhor absorção dos medicamentos? Pietra, eu mudaria o final dessa frase. Se ele tem um problema gastrointestinal, não vai ficar internado, eu não tenho nem que pensar na absorção dos nutrientes. Eu tenho que pensar em dar suporte para esse paciente. Então, ele tendo suporte, ou seja, conseguindo uma nutrição adequada, mantendo uma saúde intestinal, né, o intestino saudável, consequentemente, ele vai fazer uma melhor absorção da medicação, vai ter uma melhor resposta imune, porque o intestino está saudável, e, consequentemente, uma melhor resposta ao seu tratamento. Então, assim, é só tirar essa consequência. Vou colocar a dieta para ele absorver melhor o medicamento? Não, vou colocar a dieta para dar suporte para esse paciente, para ter saúde intestinal, para ter uma melhor resposta imune, consequentemente, uma melhor absorção da medicação e uma melhor resposta ao tratamento. Se não ficou claro, você me fala, tá? Agradecendo. Às vezes eu vejo piscar, se eu não ver, vocês me avisam, tá bom?
Bom, e falando de score de condição corporal, inclusive atualizei esses posters no hospital semana passada ou retrasada, porque já tinham sumido um monte, né? Então, eu coloquei em todos os consultórios. O que esse pôster quer me dizer, né? Qual é o score do meu paciente? Além de eu ver visual, eu também tenho a descrição, porque isso não só me ajuda numa internação, como também me ajuda numa consulta de rotina, eu conscientizar o meu tutor de que o animal dele está acima do peso, que é a grande maioria que a gente encontra. Então, o que é importante eu ter em consideração? O meu paciente internou com score 5. A minha obrigação como médico veterinário é que, no mínimo, ele saia da internação com score 5. Se ele sair com score 4, eu errei. Eu fiz alguma coisa errada. Ana, ele sai com score 6. É a única vez na vida que eu vou falar que... Não, a única vez pensando em peso, que é melhor ganhar do que perder, tá? Mas essa é uma maneira que a gente vai analisar se o que eu estou fazendo está dando certo ou não. Eu vi que piscou rapidinho, deixa eu só terminar essa parte e eu já respondo. Massa magra. Aqui está um ponto, doutores, que eu sei que a gente falha muito como médico veterinário. A gente não tem a rotina de fazer o score de massa magra dos nossos pacientes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como sentir, né? Eu gostaria que vocês fizessem aí, gostaria que vocês não printassem a minha tela. Então, como eu sei, né? O que seria uma massa magra ideal? Quando eu sorrio e aperto essa parte gordinha da bochecha. Então, isso aqui é uma massa magra ideal. Isso para a gente treinar dedo, tá? E quando eu tenho uma perda de massa magra? É quando eu ponho a mão no queixo. Vocês conseguem sentir a diferença? Né? Qual que é a textura disso, a textura disso? E quando eu tenho uma perda de massa acentuada, é quando eu palpo aqui em cima do meu nariz. Então, 3, 2, 1. Quando eu tenho aí essas alterações. A gente não faz isso com muita rotina, é difícil a gente ter essa percepção do que é uma perda leve para uma perda moderada, mas o que eu tenho que saber quando meu paciente está numa perda acentuada, onde eu faço isso? Nos ossos do crânio e também nos ossos do coxal, eu consigo ver. Na escápula também é possível. E aqui está essa fotinho para não me deixar esquecer de contar para vocês que todo animal idoso, ele tem uma perda de massa magra natural. Também é muito importante eu conseguir diferenciar, poxa, meu paciente perdeu massa, é da idade ou é da doença? Tá? Outra coisa que eu tenho que levar em consideração, a hidratação desse paciente, TPC e prega corpórea. Uma coisa que muitas vezes a gente esquece é cavidade oral. E aí eu vou trazer um ponto de atenção. Cavidade oral de gato, então, piorou. Que, eu vou abrir a boca do gato, imagina, tá uma jaguatirica lá dentro da caixinha, eu vou pôr a mão na boca. Por que a gente tem que olhar? Porque, às vezes, a queixa desse paciente por ele não comer é dente, é uma úlcera, é um tumor. O hálito dele pode me indicar muita coisa. Então, eu tenho que analisar a cavidade oral do meu paciente. E aí, antes de eu falar da fórmula, eu vou responder o chat. Imagina, Pietra. Amanda comentou que o score na sala ajuda bastante. Que bom, doutora Amanda, que você gostou. Natália, nesse caso da troca de ração durante o tratamento, qual o tempo que precisa e posso deixar o alimento com alimentação o animal com alimentação gastro em casa? Depois, para reintroduzir o alimento de costume, preciso fazer troca gradativa? Sempre que eu trocar o alimento, eu preciso fazer troca gradativa. É da mesma marca? É do mesmo tipo? Não importa. Sempre vou fazer troca gradativa, tá? Então, por exemplo, eu tô com um paciente, eu vou fazer uma troca de renal para renal special.
eu posso começar dos 50-50. Eu tô um paciente, meu exemplo, tô saindo da satiete e vou para PUG. Eu começo do início. 25-75, 50-50, 75-25, 100%. Quanto tempo eu posso deixar gasto em casa? Pensando no exemplo da Pietra, Natália, eu imagino que seja isso. O que eu recomendo? Se não for nada grave, que vai precisar por muito tempo, recomenda ali, por exemplo, enquanto durar o pacote, ou um mês. Sempre o que eu gosto de trabalhar assim. Se for pele, menos de 3 meses não resolve. Urinário, sempre o mínimo de 3 meses. Poxa, mas foi uma gastroenterite porque ele comeu alguma coisa que ele não devia, mas a situação tá feia. Eu vou entrar com uma gastro. Entra ali, já que a pessoa vai comprar o pacote do alimento, faz aquele período inteiro do pacote. Mas Ana, deu 3 dias, é outro cachorro. Uma semana tá perfeito. Já comprou o pacote? Termina de dar aquele suporte para esse intestino e depois faz a troca gradativa. Ah, mas se eu estiver suspeitando, por exemplo, uma colite, uma gastroenterite, ainda não descobri a causa, não sei, vai mantendo. E se precisar, mantém para o resto da vida, não tem problema, tá bom? Karen perguntando sobre probióticos. Karen, eu vou ser muito sincera em relação a probiótico, tá? Não tem uma comprovação. Eu vou falar de 2 situações. Não existe uma comprovação de que probiótico chega no intestino em situação de fazer a sua função, tá? Então, não existe uma comprovação de que chega vários gastros, por exemplo, o Ricardo Duarte não é a favor de probióticos. Eu vou te dizer 2 coisas. O que o meu lado estuda diz não use probiótico, não tem comprovação. O que o meu lado prático diz, usa probiótico, não tem comprovação, mas usa, funciona. Então, vai muito de vocês. Quando a gente está fazendo uma troca gradativa, se essa troca for feita corretamente, eu não preciso usar probiótico, tá? E aí vai muito da gente orientar o tutor, olha, o senhor tem que dar 100 gramas e 100 gramas, o senhor vai misturar, vai obedecer os tempos. E aí, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, tá lá, 25,75, né? 25 do novo, 75 do antigo. A gente recomenda 2 dias. Ah, mas o paciente né, ainda não está comendo tudo, principalmente se for gato. Eu só vou passar para outra etapa quando a etapa anterior estiver 100% consumida. Mas se o tutor fizer certinho, eu não preciso entrar com probiótico, tá? Essa história de probiótico preventivo, antibiótico preventivo, tem muita coisa aí que a gente precisa rever e o probiótico nessa situação é um desses casos. Agora, se eu tô com uma gastroenterite, né, crônica, posso entrar com o probiótico para ajudar? Lembrando, o alimento já tem. Mas, Ana, posso entrar? Aí é aquela questão que eu te falei. A Ana, estudiosa, acha que não, mas a Ana, prática, acha que sim. Então, vai muito da sua experiência prática, tá bom? Ai, a Corrine falando que sofrendo muito com o combo hálito e pandemia. Pois é, essa é a parte difícil, né, da máscara. E, Natália, pelo jeito, era isso a sua pergunta, né? Qualquer coisa, gente, se não ficar claro, vocês me perguntam. E só queria dizer que se eu estourar o tempo é porque eu tô respondendo dúvida, hein? Não vale fazer bullying comigo, viu, dona Pamela? Bom, e quando a gente fala de necessidade energética, né? A gente viu, eu preciso trocar a ação do paciente, eu vou fazer o manejo, então eu vou olhar a score, eu vou fazer massa magra, vou olhar a boca, eu vou ver a hidratação dele, como que eu vou saber quanto ele tem que pesar? Com essas 2 fórmulas maravilhosas aqui, de necessidade energética e manutenção, onde eu vou descobrir as quilocalorias que o meu paciente precisa. Lembrando, essas fórmulas são com base na NRC, não vou me atentar muito nelas, porque
Existe uma ferramenta maravilhosa que eu ficaria muito feliz se vocês lembrassem mais de usá-la, que é o Portal Vet. O Portal Vet, ele faz essa conta para gente. E ele faz essa conta com base no peso certinho do paciente. Se ele pesa 4,237, é com base nesse peso que ele vai calcular. E o que é importante, eu não posso esquecer de falar para vocês aqui, ajustes de quantidades podem ser necessários, sempre acompanhar, principalmente quando eu estou falando de um paciente na internação. Às vezes, 10% a mais ou 10% a menos, Ana, eu fiz o cálculo, estou dando certinho, meu paciente perdeu peso, aumenta 10%. Ana, eu fiz o cálculo certinho, mas meu paciente está ganhando peso. Se é na clínica normal, o que esse tutor está dando por fora? Se realmente, né, não estiver dando por fora, diminui aí 10%. A gente, né, biologia não é matemática, a gente vai ter que fazer esses ajustes sempre. E aí, doutores, recomendo, toda vez que a gente for fazer ajuste, começa com 10%, tá bom? Qual que é o objetivo quando eu falo, né, nesses pacientes? Qual que é o objetivo do meu paciente na internação? Atingir quilocaloria diária para manutenção. Então, é muito importante. O meu paciente, ele tem que atingir isso. Por isso, é importante eu saber quanto ele deveria comer e quanto ele comeu. Se ele não atingiu, lembra daqueles 5% que eu comentei com vocês? Aqueles 5% diminui 12% da chance dele ter alta. Então, ele precisa atingir essa quilocaloria. E aí, nossa, eu esqueci de arrumar esse slide, perdão, gente. Primeiro, eu preciso determinar a via de alimentação. Oral, parenteral, enteral, como vai ser? Primeiro, eu vou sempre estimular a alimentação voluntária, sempre. Se o meu paciente não está atingindo aquelas quilocalorias que eu calculei, então ele precisa dessas quilocalorias que dá 100 gramas de alimento, ele não está atingindo via alimentação, eu vou complementar via sonda. Então, se precisar, se ele não atingir o objetivo, eu vou complementar via sonda. E quando eu vou retirar a sonda? Quando ele atingir o que ele precisa via alimentação voluntária. A gente erra muito nisso, pessoal. Quantas vezes eu cansei de ver? O paciente começou a comer, eu tiro sonda. Mas ele não está comendo tudo que ele precisa, né? Então, eu preciso... Opa, é alguma pergunta ou é só um microfone que escapou aberto? Não dá para entender nada, sua mãe está falando. Marilda, seu áudio está aberto. Por favor, fecha por gentileza, se não for nenhuma pergunta. Ai, deixa eu abrir, deixa eu arrumar, dá licença. Marilda, seu áudio está aberto. Se você puder fechar, tá. Obrigada. Então, doutores, continuando, eu só devo tirar a sonda se o meu paciente estiver comendo tudo via alimentação voluntária. E o que é muito importante, muitas vezes a gente demora para colocar a sonda. E lembra que se esse paciente não atingir 80% do que ele precisa por mais de 24 horas, ele já está fazendo depressão de tecidos. Então, ele já está perdendo massa magra, ele já tem deteriorização orgânica. Então, eu não posso demorar para ter essa atitude, né? E aí, eu também, não é só entender o que ele vai comer, é determinar o número de refeições. Então, primeiro, depende do volume do alimento e da rotina da internação. Qual que é o ideal? Alimento seco, 4 refeições. Alimento úmido via sonda, no mínimo 6 refeições. E aqui tem um farolzinho para lembrar vocês do que? Isso é o ideal, então é amarelo. Se eu fizer mais que isso, verde. Se eu fizer menos que isso, um ponto de atenção. E como eu vou ofertar esse alimento? Úmido, sempre em temperatura ambiente. Mix feeding, quando eu quero estimular. O que é o mix feeding? É a mistura de texturas, então eu misturo alimento seco e úmido. E sempre pesar os alimentos antes e depois. O que é importante? Definir a estratégia, padronizar horários e manejo.
Então, todo mundo que come alimento seco vai comer às 8, às 2, às 16 e às 20. E todo mundo que come úmido vai fazer nesse mesmo horário, mais 2 horários, né? Então, a gente precisa ter um padrão. E esse padrão precisa adaptar no horário da internação. Mas, doutora, eu tenho muitos pacientes, eu não consigo. É o tipo de coisa que a gente tem que dar um jeitinho. A gente tem que tentar encaixar aí. E o acompanhamento? Como que eu vou acompanhar esse paciente? O acompanhamento, ele deve ser feito diariamente, porque isso vai me mostrar se a escolha que eu fiz lá atrás está dando certo ou errado. Eu vi que piscou, só vou terminar de explicar essa parte, tá, gente? Então, ideal é que eu analise score de condição corporal, fezes, massa magra e peso todos os dias. Então, analisar todos esses parâmetros diariamente. E aqui, utilizando os semáforos, score de condição corporal e fezes é sinal vermelho se eu não fizer. Por quê? Porque eu não preciso manipular o meu paciente. Eu estou olhando para ele dentro da baia, eu estou vendo o score de condição que ele está. Fezes, eu consigo analisar a hora que eu vou limpar a baia. Eu não preciso fazer nenhuma manipulação. Massa magra, eu preciso pôr a mão no meu paciente. Mas por que a hora que eu vou olhar o acesso dele, eu já não posso fazer? Peso, eu preciso tirar o meu paciente da baia. Se for um animal grande, debilitado, bravo, isso complica um pouquinho. Mas tem algumas coisas que é o mínimo. É só a gente colocar na nossa rotina. Eu já vou limpar a baia, então eu vou olhar essas fezes e vou anotar qual que é o padrão que ela tá bom? E aí o resto a gente vai incorporando. Gente, parece que é muito. Vocês falam, menina, eu vou bloquear essa menina, não vou ver meus outros dias de treinamento. Mas é simples o fato da gente colocar isso na nossa rotina e vai fazendo muita diferença. Vocês vão ver, eu falo que hoje eu olho um cachorro no pet shop, a primeira coisa que eu reparo é o score dele. Sabe, você não... Isso você vai treinando o olho de uma tal maneira que vai entrando na rotina de vocês. E score, fezes, vai ser a mesma coisa. Falando de score fecal, o score fecal, ele vai de 1 a 5. O ideal seria que ter um registro diário disso. Quando eu tenho o score 1, eu tenho uma diarreia. Nada do que você está dando do seu paciente está absorvendo. Então, não adianta nada. 2, aquelas fezes pastosas muito mole. O que eu espero dentro de uma internação? Score 3. É o ideal? Não. O ideal para o meu paciente é que ele tenha um score 4. O meu paciente saudável, ele tem que ter um score 4. Mas pensando numa internação que eu tenho uso de medicação, muitas vezes troca de alimento, eu tenho que buscar por um score 3, tá bom? E antes de falar em... Oi, Pan. A Corrine e o Matheus Dantas têm uma dúvida a respeito de se aquecer 10 a 15 segundos a comida úmida, o alimento úmido, pode mudar demais a composição do alimento? Eu só estava esperando terminar os faróizinhos para voltar na pergunta. Não, já terminei eles, era agora mesmo. Pô, vocês estão uma excelente assistente de palco. Gente, vou dar a resposta Royal Canin, tá? Então, qual seria o ideal? Deixar esse alimento degelar. Então, eu abri, usei, guardei na geladeira com tampa, tiro antes para que ele degele e chegue à temperatura ambiente. Ana, na internação a gente não tem tempo. Não, 10 a 15 segundos não vai alterar a composição do alimento a ponto de eu falar para vocês, não façam. Estragou o alimento, perdeu. Não, 10 a 15 minutinhos. 10 a 15 segundinhos, tá? Então, a gente pode sim fazer pensando em rotina de internação, em ficar mais prático para vocês, mas é o melhor, tá? Agora, respondendo, é o melhor? Não. O melhor é a gente deixar isso degelar, né? Ele chegar à temperatura ambiente. Mas eu entendo que na correria é o que a gente faz e não tem problema, não perde nada.
significativo pensando em composição, tá bom? Aproveitando que a gente está falando disso, e quando eu preciso reidratar o alimento? O que é o melhor? Para reidratação, pessoal, o melhor é água morna a 60 graus. Como eu vou saber que a água está a 60 graus? Não tem um termômetro. Quando começar a fazer bolinha, né, no fundo ali da panela, aquelas bolinhas bem pequenininhas, antes de começar a subir, então isso é um indicativo ali de que ela está próxima aos 60 graus. Você pega a água a 60 graus, coloca em contato com o alimento, espera 20 minutos ele umedecer. Se for um alimento com tecnologia de reidratação, não precisa amassar, não precisa fazer nada. Se for um alimento comum, né, que não tem essa tecnologia, eu posso usar um garfo ali, alguma coisa para me ajudar a fazer uma papinha, tá bom? Mas eu não posso pôr água fervendo, não posso pôr água e pôr esse alimento no micro-ondas, então eu tenho que aquecer a água e juntar com o alimento. Gente, estou acabando, juro. E agora é a parte que eu mais gosto de falar, né? Que é a parte de estresse, que eu trago um pouquinho da parte de comportamento. O que eu queria trazer para vocês, que tem muita evidência de estresse na internação, tem muito trabalho que fala disso, ainda é pouco, mas já está acontecendo, né? Já tem muito mais que tinha antigamente. Então, hoje, né, esse é um trabalho veterinário de 2014. Se a gente pegar trabalho humano, então, piorou. Tem evidências laboratoriais, clínicas e epidemiológicas mostrando que o estresse psicogênico, agudo ou crônico, pode resultar em consequências negativas, contribuindo para aumentar a morbidade e a mortalidade. Traduzindo, quanto maior o estresse, menor a resposta imune, menor a chance do meu paciente ter alta e maior a chance dele morrer. Então, eu tenho que trabalhar para controlar o estresse da minha internação. Como eu vou fazer isso? E aqui esse outro trabalho é bem legal, que é um trabalho que ele comparou dois grupos, né? Um grupo de cadelas castrou e o outro só foi internado, não castrou. E o que esse trabalho constatou? Que só o fato de hospitalizar esses animais, só o fato de internar, foi mais relevante no estresse do que o procedimento cirúrgico e a dor associada ao procedimento. Ou seja, só internar esses animais foi muito pior do que a cirurgia e a dor da cirurgia, no sentido do estresse. E como que a gente pode diminuir? Minha uma hora acabou agora, só para me defender. Como que a gente pode diminuir o estresse da internação? Primeiro, rotina. Cães e gatos precisam de previsibilidade. Isso diminui o estresse. Como eu faço isso? Manter a mesma equipe por turno, as refeições serem feitas no mesmo horário e da mesma maneira. Então, por exemplo, eu sempre sirvo primeiro alimento seco, depois alimento úmido. Eu vou fazer assim todos os dias. Eu vou orientar toda a minha equipe a seguir essa regra. Eu vou orientar a minha equipe a seguir o horário. Né? Então, manter essa rotina, ter uma rotina de luz apagada. Quem aqui já teve internado e a hora que você está começando a pegar no sono, né, a cochilar, aquela enfermeira entra com tudo para aferir sua pressão, para pôr uma medicação no seu soro, que você quase tem um troço do coração. Então, aqui é um outro trabalho que mostra que fatores que os animais não podem prever ou escapar ativam uma resposta maior ao estresse do que os fatores previsíveis. Então, se ele sabe que ele tem alimentação 4 vezes no dia, isso se torna previsível. Então, isso é um estresse a menos de saber, será que vou comer, não vou comer, vou comer, não vou comer, vou comer, não vou comer, do que ficar isso. Então, por exemplo, se eu não tivesse falado para vocês aqui, gente, eu vou falar 1 hora, a palestra dura 1 hora. Vocês iam falar, gente, essa menina não termina nunca, tá lá no slide 38, ó, 10 horas da noite, e aí? Se vocês já sabem, né, eu falei algumas vezes, estou acabando, está chegando no final, estou controlando o horário, isso vai gerando uma previsibilidade e ajuda a diminuir até essa ansiedade de saber, vai acabar ou não vai acabar, né? Como que tá? Isso para eles também. Silêncio. Quantas vezes
o lugar da internação, ali onde fica a equipe, né, não estou dizendo que não tem que conversar, tá, gente? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o pessoal conversa, dá risada, né? Fica aquela internação mais movimentada. Internação é lugar de silêncio. Então, os animais doentes, eles precisam de uma rotina de sono adequada, de um horário estabelecido de luz apagada, fala baixo, diminuir ruídos, aqueles aparelhos de bomba de infusão, né, ou de oxigênio, esses aparelhos, quando muito barulhentos, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que estar sempre fazendo manutenção, cuidado com o ruído desses aparelhos, porque o estresse, ele influencia muito, ele influencia na nossa resposta, mas dos animais muito mais, porque eles não têm consciência do que está acontecendo, por que eles estão ali. Então, já foi demonstrado que a intensidade sonora é um dos fatores do macroambiente com relevada importância na resposta ao estresse, principalmente dos gatos. Resumindo, o que eu preciso? Avaliar o meu paciente, qual que é o motivo que ele está ali, quanto tempo ele vai estar ali, ele come um bom alimento ou não, ele vai precisar de troca de alimento ou não. Se eu definir que sim, qual é o alimento? Que alimento que ajuda esse meu paciente? Ele vai sondar? Ele não vai sondar? Ele é um alérgico alimentar? O que eu tenho que fazer? O que eu ajudo o meu paciente? Depois eu vou definir o manejo. Quantas vezes eu vou alimentar? Qual que é o peso? Quanto ele tem que comer? Como eu vou porcionar esse alimento? Tudo isso leva à melhor recuperação do meu paciente. E é isso que a gente quer. Mais uma vez, lembrando para vocês que os alimentos indicados para internação estão nessa tela, né? São os alimentos aí que comprovadamente mais auxiliam a gente. E eu queria imensamente agradecer a paciência, a oportunidade de estar aqui com vocês, todas as perguntas. Então, se vocês quiserem mandar mais perguntas, conversar agora, eu estou super à disposição. Mas, de uma forma geral, queria muito agradecer a vocês que ficaram aqui comigo até agora. Né? Sei que é tarde, mas espero que vocês tenham gostado. E se ficar alguma dúvida depois ou quiser conversar, né, sobre alguma coisa específica, o meu celular, o meu WhatsApp está à disposição. Eu falo que não tem ninguém que você perguntar aí que não tem o meu WhatsApp para compartilhar. Então, por favor, fiquem à vontade. Vou olhar o chat que eu vi que está piscando. Ah, que legal. A Natália comentou que agora tem Cellway no gatil para diminuir o estresse. Isso ajuda muito, 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 muito. Tem um trabalho que eu até estava conversando com a Corrine recentemente, né? Só para falar desse tema, é um trabalho que eles mudaram a hora que acende e apaga a luz da internação, então eles adiantaram 1 hora, se eu não me engano, e trocaram a equipe da noite foi para a manhã, da manhã foi para a noite. Gente, ele continuou vendo a mesma pessoa, só que ele viu a pessoa em horário diferente, e ele alterou também, então a luz apagou 1 hora mais cedo, acendeu 1 hora mais cedo. Essas duas coisas simples foram extremamente relevantes para aumentar o estresse dos gatos internados. Então, assim, para gato, a gente precisa de muito pouco mesmo. É um trabalho super legal que eu até não tenho ele aqui, mas assim, é para mostrar realmente que gato precisa de muito pouco para ter essa alteração no estresse. E aí tudo ajuda. Né? Então, o Feliway ajuda, cuidado ali na internação, a maneira que eu entro, a maneira que eu manejo esse gato, os aparelhos que estão ligados ali dentro. A Corrine comentou aqui que ela ama citar esse trabalho para os tutores para ilustrar o quanto estresse é por coisas simples. Gente, gato estressa porque mudar móvel. Eu vou passar enfim, né? Hoje a gente teve um treinamento bem simples, bem rápido, né, com o pessoal dos enfermeiros da clínica, e eu vou falar para você. Só o fato de desligar a lâmpada, a luzinha lá daquele foco, o gato já ficou tranquilo. Gente, às vezes é uma lâmpada
que vai fazer a diferença com que o gato fique mais tranquilo. Às vezes é desligar até a própria lâmpada da sala de atendimento, para o gato ficar mais tranquilo. São pequenos detalhes que o gato começa a se comunicar com as pessoas e às vezes a gente acaba não percebendo, né? Então, assim, eu queria até aproveitar, Carol, né, assim, se você pode, por gentileza, é um convite meu mesmo, né, referente àquela palestra sua de Cat Friendly, que foi sensacional, que você deu, né, via presencial, e eu acho que é importante, né, a gente aí estava com um coro de 41 pessoas, eu acho que a tendência é essa, né, da gente ter compartilhar mais conhecimento, né, eu acho que a gente está nesse movimento do Cat Friendly, então, se você puder um dia, né, separar um tempinho aí, e a gente conseguir fazer uma reunião igual, né, bem parecida com essa, para que as pessoas também tenham dúvida, né? É você saber Sim. como que o rabo, né? Até mostrei para os enfermeiros, o rabo mexendo dessa forma, ele está dizendo isso. O rabo mexendo desta outra forma é outra coisa totalmente diferente, né? Quando uma pessoa pega na orelha de um gato, gente, é um estresse. Então, assim, eu acho que são esses pequenos detalhes que às vezes faz muita diferença no atendimento, né? Então, se você puder, eu agradeço. E aproveitando assim aqui a deixa, sensacional, né? Eu acho que às vezes a gente é muito desleixado, né, nessa área da alimentação, da veterinária. E eu lembro que quando eu fiz um estágio lá em Boston, é impressionante, né? Como eles lidam a alimentação de uma forma de extrema importância tanto quanto uma imunização, né? E hoje no Brasil a gente às vezes desdenha, né? Né? E quantas vezes a gente perguntou de fezes para um tutor? Quantas vezes a gente pediu foto, né? Eu acho que na palestra do Ricardo Duarte ele sempre fala: quantas vezes você pediu foto das fezes? Então, assim, tire foto, e aí no retorno você me mostre. É importante, gente, às vezes as fezes tá dizendo muita coisa que o tutor não sabe, né? Então, assim, são esses pequenos detalhes que a gente acaba perdendo aí durante a faculdade e é bom sempre relembrar. Então, de qualquer maneira, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, Carol. Eu acabei de ver. Bom, assim, é um prazer, ainda mais falar de gato, então, super topo, eu amo. E uma coisa que acabou E sabe que pode... passando. Ô, Carol, te cortando, sabe que a gente Ah, pode fazer? Até uma dupla entre você e a Corrine, quem sabe, né? Eu já tinha pedido isso para a olha, Corrine, e aí? Vai ser bem legal. dividir o palco com ela será um prazer. A gente sempre fica trocando várias informações a respeito. Acho que vai ser muito, muito legal se a gente puder dividir aí o palco. Eu queria aproveitar que a Pô falou, né, de fezes, para a gente perguntar sobre fezes. Acabou que eu não trouxe uma informação que eu acho muito legal compartilhar. Toda vez que esse paciente interna, a gente tem que ter consciência que ele está, no mínimo, há 3 dias sem comer direito. Porque no primeiro dia o tutor insiste, no segundo ele coloca alguma coisinha, no terceiro que esse paciente não come, se esse tutor realmente é preocupado, ele leva no hospital. Então a gente tem que levar em consideração que esse paciente, tá comendo? Tá. Quantas vezes uma das queixas principais que a gente recebe, doutora, ele faz 2 dias que ele não come direito. Lembra que eu falei dos 80% acima de 24 horas? Esse meu paciente já está em déficit negativo. Ele já tem depressão. Então, é muito importante a gente já levar em consideração. E às vezes a gente vai esperar mais 3, 4, 5 dias para sondar. Olha quanta massa magra esse paciente não perdeu. Olha quanta coisa ele não perdeu. E aí vocês vão ver que a gente vai falar bastante disso na próxima, que é sobre manejo de paciente crítico. O doutor Edjalma perguntou aqui que ele acompanha algumas matrizes e fêmeas púberes que vêm apresentando algumas alterações reprodutivas sem causas. Uma das justificativas foram a alimentação com base de proteína de soja de milho que atuam como precursores. Olha, doutora Edjalma, eu gostaria de ler esse trabalho que você comentou, porque assim, não tem nada ainda
concreto que fale sobre essa parte endócrina, né, que tem um efeito de precursor de estrógeno tão grande, capaz de alterar ciclo, né? Então, sim, a alimentação, a gente sabe que composição da alimentação pode alterar, muda o ciclo, mas não nesse nível. Então, essa é uma pergunta que eu realmente gostaria depois de conversar com você. Eu trabalho na Royal Canin, mas eu falo que acima de qualquer coisa, por baixo desse uniforme, tem uma médica veterinária que trabalha com nutrição aí há 6 anos. Então, se eu soubesse algo desse tipo, pode ter certeza que eu falaria. Mas eu gostaria de ver esse trabalho que você comentou, e eu vou também pesquisar sobre o assunto. Então, meu WhatsApp está à disposição para a gente conversar melhor sobre isso e a gente entender juntos, tá? Não estou não respondendo por trabalhar na indústria alimentícia, tá? Realmente por não conhecer tão a fundo assim. E a Corrine já topou, então acho que estamos topadas. Pessoal, mais alguma dúvida a respeito de hoje? Eu vi que tiveram algumas marcações no Instagram, espero que eu não esteja fazendo careta, eu agradeço, tá? Porque eu viro meme toda vez que eu dou palestra de câmera aberta, porque eu falo com a mão, né, que vocês notaram, e eu faço bastante careta. De uma forma geral, se não tiver mais dúvidas, queria agradecer muito. Doutora Natália, eu vi que está aí, é uma das responsáveis pela internação. Natália, se você tiver qualquer ponto que você queira conversar comigo, né, queira entender melhor, ou queira entender como que a gente pode dar um suporte para vocês aí, implementar algumas dessas coisas, né, mais uma vez, eu e a Royal Canin estamos super à disposição. Pã, obrigada aí por ser a minha assistente de palco. Foi muito bom, né, ter esse suporte, acho que ajuda bastante a gente. E queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Se tiver mais alguma dúvida, gente, pode mandar. Ou o meu contato está disponível. Eu vou compartilhar o contato aqui. Eu não lembro de cabeça, mas eu vou colocar aqui no chat se alguém não tiver. Então, peraí. Carol, eu sempre mando o seu contato, viu? Fica tranquila. O seu contato está já umas 3 vezes no grupo de comunicados dos veterinários. Eu falo, às vezes, que eu conheço algum veterinário novo, né? Eu falei, gente, se vocês, assim, não souberem, pode ter certeza que alguém sabe. É só perguntar que alguém vai ter. Gente, bacana. Eu que agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Então, se precisar de qualquer coisa, eu estou super à disposição. Se surgir dúvida depois, também. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, Carol. Amanhã está convidada, então, para a palestra do professor César Ribeiro. E aí, você e a Corrine marcamos aí uma data para que a gente consiga falar sobre cat friendly, como se comunicar melhor com esses, né, esses seres graciosos e que, infelizmente, muitas pessoas têm muito preconceito, né? Então, tá bom, gente. Obrigada por tudo. 32 pessoas até agora. Beijos, boa noite e até amanhã para alguns. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Parabéns, Ana. Tava massa com a palestra. Obrigada, Júnior. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigado e boa noite tchau. a todos. Tchau. Boa noite, doutor Clemente. Boa noite.